Salve, salve pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast especial sobre consórcio, do Consórcio Nacional Massey Ferguson. Eu sou o Gabriel e vou conduzir esse podcast hoje para você. Olha só, estou recebendo aqui duas pessoas muito especiais com uma vasta experiência no sistema de consórcio e na aquisição de produtos agrícolas. O primeiro convidado é o Kleber. Ele tem uma trajetória sólida no mercado financeiro, com 20 anos de experiência no setor bancário. Há 7 anos, atua como gerente regional, sendo responsável pelos estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. É Roraima ou Roraima? Roraima. Roraima, Isso. eu já fiquei sabendo que o pessoal não gosta, né, que fala Roraima, né? Então, Vai do costume. Então, e Roraima. Então, seja bem-vindo, Kleber Bortoncello. Isso aí, Gabriel. Kleber Bortoncello, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. E o nosso segundo convidado aqui é o Ocrésio. Ele é um profissional com mais de 10 anos de atuação no agronegócio, nascido e criado no campo, com forte conexão com a realidade do produtor rural. Atualmente atua como gerente regional de vendas, liderando operações nos estados São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, com foco em resultados e soluções financeiras para o agro. Nosso blogueiro, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Realmente é uma oportunidade estar falando com o nosso parceiro do campo aí. Vamos para cima. Valeu. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos Obrigado, começar aqui então, perguntando para vocês como é que o consórcio tem impulsionado resultados concretos para a marca Massey Ferguson. Queria entender como o consórcio se posiciona estrategicamente para a marca, como que a marca utiliza o sistema de consórcio. Certo, muito bem. Pode começar, Léo. Fique à vontade. Olá. Tá bom. O consórcio Massey é um consórcio já de mais de 40 anos. Hoje é o único consórcio de fábrica no Brasil, pioneiro, já são quase 100 mil máquinas entregues, né, através do consórcio. E o foco é justamente levar soluções financeiras com taxas muito baixas, não tem juro, né, uma taxa realmente comparada ao financiamento muito interessante, uma burocracia reduzida. E o nosso grande diferencial hoje, além de tudo, são os especialistas, né, Kleber? Especialistas, cada concessionário tem um especialista de fábrica treinado para poder entender a realidade do cliente e levar para ele a solução financeira que ele precisa para chegar no bem Massey Ferguson. Entendi. Isso Quer aí. complementar? Então, hoje no mercado tão competitivo como está e tão necessitado de crédito escasso, na verdade, né? Hoje, nossa administração de 14%, né? É muito competitivo perante uma Selic aí de 15% e hoje taxa de juros de banco de 13,5% ao ano. Então, o nosso produto entrega um custo baixo, um planejamento ao nosso público. Entendi. Beleza. Qual que é o perfil do investidor? Qual que é o perfil do investidor de consórcio, desse público aí? Que tipo de consumidor vai buscar consórcio? E como que o consórcio se apresenta como uma decisão financeira estratégica para ele? Por exemplo, é um produtor pequeno ou é só um produtor grande ou só o produtor médio? Como que funciona esse nicho de perfil de consumidor de consórcio para o agro? Então, hoje o nosso produto, o Consórcio Nacional Massey Ferguson, atende toda a gama de clientes. Pode atender desde o pequeno produtor, agricultura familiar, até o grande produtor. Nós temos condições aí, com o nosso histórico, como o Cresce acabou de falar, nossa trajetória, nossa tradição no mercado, conseguimos atender todo o público, tá? Conseguimos fazer um planejamento para atender toda a gama de clientes, do pequeno ao grande produtor. Basta a gente trazer, estudar, entender a realidade, o que a gente costuma dizer? Que a gente presta uma consultoria para o nosso cliente, entende a realidade dele e traz para o produto, fazendo um planejamento sustentável que encaixa dentro da sua necessidade. Entendi. Isso complementando, né? Justamente concordo com tudo que o Kleber falou, desde o pequeno ao grande produtor. Quem pensa em ampliar ou renovar a frota, aquele que tem planejamento, até porque a melhor forma de prever o futuro é planejá-lo. Então, o produtor que tem, né, o plano do seu negócio que é pagar
o equipamento com uma condição melhor, ele vem direto com o consórcio que é de fábrica, junto ao concessionário. Então, independente se é grande ou é pequeno, nós temos o plano certo para o nosso parceiro. Ah, legal, boa. Quais os benefícios fazem o consórcio se destacar em relação a outras formas de crédito? Quais formas de crédito que existem para um investidor, para um produtor do agronegócio? E por que o consórcio se destaca? Então, na minha visão, hoje nós temos 3 modelos convencionais para o cliente estar chegando à máquina, que é financiamento, recurso próprio e consórcio. E vamos analisar qual é melhor. Depende. Financeiro não tem receita de bolo, não tem mágica, né? Então, é aquilo. Bom, barato e rápido não existe. O financiamento ele é bom, ele é rápido, mas ele não é barato. O consórcio, ele é bom, ele é barato, mas ele não é rápido. Por mais que nós temos, né, grupos como o Prime 3000 aí, entregando 400 máquinas por ano, grande volume de contemplações, assembleias com até 100 contemplações no dia, o ideal é que o produtor tenha um planejamento. Ou seja, ele tem visão de médio e longo prazo, o consórcio é ideal, porque ele vai chegar na máquina com uma taxa menor, não tem juros e vai ficar muito satisfeito. Mas não, estou com mais urgência, talvez aí, né, Kleber, financiamento, ou temos algumas condições, quem sabe, mas o mais importante, como o Kleber comentou, é sentar com os nossos especialistas e analisar o melhor plano que se encaixa para aquele parceiro ali no campo. Ah, legal. Quem planeja, paga mais barato, né? Com certeza. Quem faz um planejamento dentro do seu fluxo, tudo certo, dentro da capacidade ali, se torna, paga mais barato, né? Complementando o que o Cresce falou, né? Tá, então quer dizer que o consórcio ele entra nessa opção de investimento para ele não descapitalizar tanto. Isso. Ele não perde dinheiro. Ele rentabilizaria, inclusive, ou não? Perfeito. Vamos pensar aqui. O produtor ele tem uma máquina. Ele está pensando em ampliar a frota ou renovar a frota, trazer mais tecnologia. Ele coloca o consórcio como um custo da operação. E conforme vai evoluindo o grupo, se ele não for contemplado por sorteio, ele pode dar um lance para acelerar a contemplação, né? Lance fixo, lance livre. Grupo Prime hoje é diferenciado no mercado aí, acredito que não tem nada igual pela facilidade de contemplação. Mas diante do momento que ele planejou, ele vai se preparar também para o lance. E os nossos profissionais, né, Kleber, estão preparados para sentar com o produtor, entender a realidade dele, junto com as nossas possibilidades, desenhar o melhor caminho. Né? Prestar uma consultoria para ele, um planejamento orgânico e estratégico dentro da necessidade, da receita, da renda dele e da sazonalidade que ele tem na sua atividade, né? Então faz um planejamento muito bem planejado. Complementando o Prime 3000, que é um grupo único no mercado, né? O mercado nunca teve um grupo nesse calibre, vamos falar assim, porque a administração dele mantém. O que acontece? Os planos tradicionais de 120 meses era 14% de administração e um de fundo de reserva. Esse plano foi esticado para 150 meses, mantendo a mesma taxa de administração. Então, se a gente dividir o custo de 14%, né, mais um de fundo de reserva, que é outro diferencial nosso, bancos, às vezes a maioria dos bancos é 3,5% de fundo de reserva, o nosso é apenas 1%. Então, se somando administração e fundo de reserva, 15% dividido pelo prazo de 150 meses, o custo financeiro diminui, né? O teu custo diluído em mais meses. Em mais meses. Né? 2 anos e meio a mais do que é a tradição, né? O tradicional, né? O que é o trivial a se fazer, o que tem no mercado, né? Gabriel, muito legal isso que o Kleber comentou, porque vamos analisar, no momento onde o juros está subindo, infelizmente é o cenário do Brasil hoje, o que a Massey está fazendo, o que o consórcio Massey está fazendo, está criando planos mais flexíveis e diminuindo a taxa anual, porque o mercado está subindo os juros e o consórcio está aumentando o prazo e mantendo a mesma taxa, mostrando o compromisso que nós temos com o nosso parceiro do campo. E independente se o momento é bom ou ruim, ele pode contar com o consórcio Massey para ampliar e renovar sua frota. Que legal, nossa, é sensacional como pode dar essa segurança para o consumidor, né? Sim. Nossa, muito bom. Vamos recordar uma informação que sempre volta aqui para a gente, e acho que até para vocês, quando vocês vão vender uma cota, que é aquele fantasma dos juros. Na hora que o cara vai investir,
ele pensa que o consórcio tem juros. A gente já sabe que não tem juros. Eu queria entender por que não tem e que a gente recapitulasse aqui como é que se compõe a parcela. Por que o consórcio não tem juros e como se compõe a parcela de um investimento de consórcio. Tá. Assim, como é bem dito, o consórcio ele não é um financiamento, ele é uma forma de autocrédito, onde que pessoas compram uma fatia daquela, uma ação, então uma fração. Imagine-se uma pizza, um gráfico de pizza, né? Fica muito fácil você entender. Então, dentro do que ele paga a parcela, lá se divide, né? Então, o percentual do fundo comum, que é a parte onde que ele se integra o capital, o bem que ele está comprando, e uma parte, outra fatia da pizza, do gráfico, que é o fundo de reserva, que é esse 1% que eu comentei anteriormente, né? E tem também o seguro de vida, que traz uma segurança, não só para o grupo, e também para o próprio segurado, para a família, né? Caso venha acontecer algo, né? É a proteção desse bem, desse investimento, né? Eu costumo usar exemplos claros, que na época da pandemia, que teve muitos produtores aí que acabaram perdendo a vida, o nosso formato do consórcio com seguro de vida entregou muitas operações, muitos tratores quitados para as famílias, né? Que traz uma segurança até para os familiares, né? Então, nossa administração, recapitulando, 14%, de fundo de reserva, seguro de vida, conforme o grupo tem um seguro de vida, tá? Que é opcional também, né? O cliente que considera isso. Mas dá uma segurança, né? A segurança para o nosso consorciado, né? Para a família. Deus que me livre de uma outra pandemia aí. Que ninguém acorda e fala assim, hoje eu quero morrer. Ninguém quer morrer, né? Todo mundo tem planejamento, tem seus planos com a família, ninguém, né? Mas o futuro a Deus pertence, então nós temos que fazer a nossa parte, né? Certo? É muito, muito bom a explicação do Kleber, e só complementando, de fato não tem juros porque nós não cobramos sobre o valor que o cliente está retirando. É basicamente um grupo de pessoas, nós reunimos no Brasil inteiro clientes que têm o objetivo comum de adquirirem produtos Massey Ferguson, colocamos no grupo, e dentro desse grupo, com contribuições mensais, cada um contribuindo um pouco, nós vamos levantar um volume de dinheiro e nas assembleias vamos redistribuir esse dinheiro pelos lances, pelas contemplações. Até você é um dos responsáveis, né, Gabriel, hoje, né, administrador, pela área. Mas o ponto nós ganhamos 14% de taxa, 1% de fundo de reserva, tem a questão do seguro de vida, para manter o grupo. Imagina comigo, o Prime, 3 mil, um grupo aí de no máximo 3 mil participantes, até 12 anos, para poder administrar com que todo mundo pague, todas as obrigações sejam concluídas e que todo mundo saia satisfeito, tem que ter uma administradora. A administradora é a fábrica que está aqui há mais de 40 anos, já entregou quase 80 mil máquinas. Agora, vamos analisar aqui. Alguém de casa aí me emprestaria 100 mil reais para poder eu te devolver 114, 115 mil no final do prazo? Vale a pena? Vender consórcio, para nós, não é o nosso negócio exclusivo. Se nós não contemplarmos, não entregar a máquina, a rentabilidade financeira não é interessante como para algumas instituições que vendem o produto. Não que o produto seja ruim, o produto é excelente, por isso que nós trabalhamos, mas com foco exclusivo da contemplação. Portanto, a taxa é muito menor. Para isso, para que tenha rentabilidade para nós, tem que ter a contemplação, tem que ter a entrega da máquina para justificar o negócio, porque ao contrário, não vale a pena, né, fazer o negócio, aí acaba que o financiamento ele vai ser a opção que fica para o parceiro aí. Nossa razão de existir é a fábrica, né? A gente bate no peito, tem orgulho de dizer que somos a primeira e única empresa onde a fábrica é dona da administradora, ela é sócia, ela tem a visão, né, para a gente entregar. A nossa razão de existir é dar produtos Massey Ferguson no campo, auxiliando o crescimento, a produção do nosso amigo produtor. Tá? Então, nós não vendemos o crédito, nós vendemos máquinas, né? Nós queremos produtos Massey Ferguson ajudando no ciclo produtivo do nosso cliente. Então, essa é a nossa razão, né? É de graça? Não é. Não tem almoço de graça. Quem estiver vendendo isso aí, na minha opinião, está contando mentira. Agora,
o custo é muito menor do financiamento. O custo final é menor que o financiamento indiscutível, né? Ele fica menor. Tá. Beleza. Digamos aí que um cliente tentou financiar um produto, mas aí ele teve o crédito dele negado por restrição. Então ele foi lá, o banco, ele tentou financiar o produto Massey, só que não deu certo porque o crédito dele foi negado. Então ele apresentou restrição, sei lá, no Serasa. Caso ele opte pelo consórcio e seja contemplado, como é que funciona a análise para a utilização desse crédito? O processo é flexível ou é rigoroso? Esse cliente ele pode ser aprovado mesmo com restrição? Como que funciona? Então, o consórcio ele é regido pelo Banco Central. Então, nós somos apenas administradores de recursos de terceiros. Nós temos responsabilidade perante o mercado, nossos consorciados e o Banco Central. Então, análise, se o cliente tem um Serasa, tem uma restrição no Serasa, como você comentou, você perguntou, ele não pode usar da carta, tá? Ele tem que estar livre de impedimento. Algum outro caso que tem a gente pode até analisar, mas a restritivo de Serasa, a via de regra, ele não pode ter nenhum tipo de restrição, tá? Isso como se diz, ele é regido e auditado pelo Banco Central, tá? Isso é regra. O que ele pode, mas isso não impede ele adquirir uma cota, estando com o Serasa e comprar o consórcio, tá? Ele pode até adquirir a cota de consórcio. Existe uma regra onde ele vai assinar que tem a termo de ciência, que ele tem uma restrição e que no momento da contemplação para ele fazer uso da carta, ele tem que estar livre e desimpedido de qualquer tipo de Serasa de restrições. Então, complementando o que o Kleber falou, nós somos uma instituição financeira, assim como demais instituições financeiras, devemos seguir regras do mercado que incide essa questão das restrições. Então, falar que não tem essa dificuldade, que não vai haver análise, que não tem, entre aspas, burocracia, é mentira. É a mesma coisa que falar que tem almoço de graça. Nós somos empresa séria, nós somos uma empresa mais de 40 anos de mercado e temos um compromisso com o grupo. Então, o produtor, para ter acesso ao crédito, né? Já é um crédito que ele está pegando barato, né? Então, ele tem que ter uma garantia para ele estar acessando esse crédito. Às vezes vai ter crédito por aí caro, muito caro, que vai ter uma garantia menor, mas porque a rentabilidade para a instituição é muito maior em cima da operação. Nós não estamos visualizando a rentabilidade da operação, estamos visualizando entregar a máquina, mas para isso tem que haver garantia, tem que haver organização, tem que haver alinhamento, mas tudo isso está no contrato, tudo isso é muito bem explicado no momento da adesão por nossos especialistas. Inclusive, posso até acrescentar aqui, refletindo no que vocês estão falando, é até bom para o cliente que exista essa análise, com né? certeza. Porque está preservando o crédito dele, né? Perfeito. Porque é para os outros, então é um grupo, né? É um coletivo. Justamente, perfeito seu raciocínio. Entendi. É isso. E quem, anda conforme o jogo, não se incomoda e não vê problema nisso, porque já está acostumado e sabe que é assim que funciona. Entendi. Se é transparente, então... Se é transparente... É isso, é preto no branco, é para fazer acontecer mesmo, né, Gabriel? Legal. Próxima pergunta aqui, para perguntar para vocês. Eu queria que vocês contassem para a gente um case que demonstra o impacto real do consórcio no crescimento de um produtor. Então, pode falar aí. Isso é boa, Cleber. Vai lá, você tem alguém que ficou marcado para vocês. Nós temos muitos casos de sucesso, aí onde que... Queira não, hoje o produtor ele é muito necessitado de recursos de banco, né? Custeio para fazer sua produção, ainda mais nos anos para cá que as margens vêm apertando, o preço da soja está um pouco mais... o retorno financeiro está mais ajustado. Então, o que muitos clientes, eu vou dar um exemplo aqui, tem um cliente que acontece, deixou para banco, em vez de financiar a máquina do banco, ele levou toda a renovação de frota, o planejamento com maquinários, via consórcio conosco, tem um volume grande de cota, conforme vai contemplando, vai planejando a troca, o aumento ou melhoria da sua frota, né? E deixa a parte bancária, porque todo financiamento que ele faz é informado ao Sisbacen, fica lá, imagina que o cliente tem uma receita lá de 1 milhão, e ele pode comprometer mais que 30% com parcelas, né? Então,
O consórcio, ele é considerado como um investimento, então ele não toma a capacidade de pagamento dele. Né? Então ele fica com esse valor, com o recurso dele disponível para fazer custeio, para custear o plantio e a colheita, os tratativos culturais, e fica a parte de investimento em maquinários, ele direciona já com consórcio conosco. Né? 100% do maquinário dele está para consórcio. Hoje eu falo assim, eu tenho pensando, não vou falar o nome do cliente aqui, mas ele tem hoje todo o maquinário dele que ele tem é tudo via consórcio. Né? E assim, o que acontece? Quando ele faz isso, isso já é um cliente que dentro dos... Hoje, inclusive, completando 7 anos de empresa, esse cliente foi um dos primeiros negócios que a gente fez com ele em consórcio, né? Ele está começando a quitar. Então, como é um prazo médio de 60, 70 meses que ele vem pagando, né? Paga o lance, ele vem quitando e ele já está planejando manter o mesmo valor que ele vinha pagando de cota, que o fluxo financeiro dele já está comprometido nesse valor, para ele continuar visualizando a troca da frota, ou melhoria, ampliação tal, daqui 1 ano, 2 anos. Então ele faz um planejamento orgânico e estratégico aí com o nosso produto. Que legal, muito bacana. E assim, esse gancho do Cleber foi maravilhoso, um cliente até de maior porte. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente da região de Barbacena, que foi um caso muito interessante. É difícil citar só um, Cleber, quando nós estamos numa empresa de resultados, vários, como o consórcio Massey, são vários que é sucesso, mas esse cliente específico é o seguinte, Gabriel, ele tinha 2 filhos, um pequeno produtor, sonhava em ter um trator de 90 cavalos. Fez a cota de investimento com a intenção de pagar 1 ano e dar um lance ali de 50% daqui 1 ano para poder tirar. Estava com a ideia de comprar usado? Não, vou fazer um consórcio, daqui 1 ano, em vez de comprar usado, eu vou lá e pago o lance para tirar o novo. Foi pagando as parcelas. Na segunda parcela, o que aconteceu? Foi sorteado. Foi sorteado sem nenhum real de lance. Naquele momento ele conseguiu melhor condição com o concessionário, para ter agilidade na entrega da máquina e no preço da máquina, negociando ali direto com o concessionário. E mais do que isso, pegou a máquina e o dinheiro que ele ia dar o lance, por coincidência, o vizinho que estava ali a vida inteira tentando comprar um pedaço de terra próximo dele, estou com a terra vendendo quanto? O valor que ele tinha para comprar, para dar o lance, que ele não precisou dar o lance porque ele estava com o dinheiro no bolso. Ou seja, com uma jogada financeira, com uma jogada estratégica, ele chegou na máquina nova, pagando uma parcela baixa que o próprio trator vai estar se pagando ali, e o que ele tinha pensado no lance, ele conseguiu ampliar a propriedade dele, algo que ele estava visualizando. Eu vejo isso como sorte? Não, eu vejo isso como decisão. Thomas Edison tem uma frase muito legal que fala que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Você sabe quando você vai ter a oportunidade? Ninguém de nós sabemos. Então, esteja preparado. Meu amigo produtor, esteja preparado. A forma que você muda o jogo da porteira para dentro é diminuir custo. E o consórcio é isso, é diminuir custo e não pagar juros, né? Então, esse é um case que eu tenho no coração aqui, região de Barbacena, Minas, Gabriel. Que legal, que legal. Me vem em mente mais um caso bem interessante. Eu falei no caso do grande produtor, agora um caso pequeno produtor. O filho, trabalhando com a propriedade pequena, né? Foi trabalhar na cidade e sempre ajudando aos finais de semana, fim de tarde, ajudando o pai na pequena propriedade. Aí a gente apresentou o consórcio, mostrou um planejamento para ele e o pai pagando junto o trator, começaram pagando o consórcio, pagaram por 1 ano e numa mega assembleia ele conseguiu contemplar essa carta, deram um pequeno lance. Saiu no lance, salvo engano, foi até no lance fixo que saiu, comprou o trator, a diferença do lance fixo para um lance um pouquinho maior que ele vinha se planejando, ele conseguiu até comprar os implementos. Resultado, entregamos o trator, o filho parou de trabalhar na cidade, ficou ajudando o pai na propriedade e prestando serviço para os outros pequenos produtores ao redor. A renda dele mais que dobrou e com o trator ele agregou valor ao seu negócio. Entende? Então, foi um planejamento que a gente fica orgulhoso de poder ajudar as famílias a atingir esse objetivo, né? Então, nossa!
foi um negócio gratificante. Gratificante, incrível. É bom, né, você ver o tanto que você ajudou o cliente. Não, assim, e detalhe, ele já quitou esse trator e já estão pagando outro para aumentar o tamanho do trator. Então, planos tem muitos, né? Então, o negócio é começar, né? Legal, é viabilizar para realizar, né? Já estão no segundo grupo de consórcio esperando aí aumentar esse investimento. Né? Que legal. Isso aqui ilustra muito bem aquela frase: o seu sucesso em nossos planos. Então tá aqui alguns casos de sucesso, mas ficaríamos aqui o dia inteiro. Seria mais fácil falar dos casos que não teve sucesso, que são tão poucos, se não quase nenhum. Seria mais resumido, não é? São tantos casos de sucesso que ficaríamos aqui o dia inteiro, hein, Gabriel? Você está preparado? Vamos lá. Não, que tem mais episódios de podcast para gravar. Vamos lá. Então, próxima pergunta aqui, pessoal. Falando aí nesses cases de sucesso, eu queria entender com vocês que tipo de dados e informações são importantes para traçar a estratégia para ofertar lance. Então, digamos aí, por exemplo, que eu estou planejando ser contemplado daqui 3 meses. Eu gostaria de ofertar lance porque minha safra está para chegar aí, preciso estar preparado. O que vocês olham na prática para um cliente? Vocês olham o resultado da assembleia, vocês olham quantidade de cotas, meses, o que vocês vão mostrar para esse cliente, para traçar essa estratégia? Então, primeiro ponto é conversar bem com o cliente, entender a realidade, quanto que ele dispõe de recurso, para até quando que é o prazo que ele precisa a contemplação. E aí a gente olha também, junto com isso, a gente olha o resultado, pelo menos as 3 últimas assembleias, passa para o cliente sempre com bastante clareza, a média, né? As oportunidades, se é um grupo mais novo, que ainda está na fase que tem as megas assembleias, né? Para falar assim, a oportunidade é agora. Exemplo, o grupo Prime 3000 voltando nele, agora em março nós teremos uma Big Assembleia de 100 contemplação. Se o cliente está precisando do trator, é uma ótima oportunidade de ser no lance fixo ou no volume maior de contemplação, que é o nosso diferencial, o volume de contemplação, né? É um dos quesitos, né? 100 contemplações é diferencial no mercado. Isso. No mercado agro. Muito. Não há planos aí, quase que exclusivo do nosso portfólio isso aí, né? E aí oferecer a vantagem também, o diferencial do lance embutido, que facilita também menos desembolso, né? Que é uma forma de financiar parte incorporar no negócio a parte do seu lance, né? Diminui um pouco o desembolso do capital próprio, né? Tá. Então, e aí impulsiona a contemplação. Né? Mas aí ele desconta do crédito dele, né? Diminui uma parte do crédito, vamos 20 da carta de crédito para pagar o lance. Automaticamente quita-se 20% do saldo devedor também, né? Tá? E aí, só que como desconta do crédito, aí como que ele faz? Ele ficou com menos crédito. Aí para a concessionária ele vai ter que pagar lá. Então, por isso que é uma conversa bem franca, fazer um negócio planejado, com bastante clareza com o produtor, sempre em conjunto com a concessionária. Às vezes o que a gente pode fazer? Fazer uma cota complementar. Se ele tem uma cota lá de 230 mil, vai usar a parte do trator que ele quer 400 mil, a gente pode já fazer uma cota complementar para atingir o valor, unifica essas 2 cotas para pagar aquele bem específico, ou então muitas das vezes, se for pouco valor, combina com a própria concessionária à parte. Assim, de uma conversa planejada e bem clara com o cliente, chega no denominador comum aí, um negócio que fica bem, né? Com certeza, né, Cleber? São muitas ferramentas. O consórcio Master é feito para contemplar. Então é lance fixo, sorteio, lance livre, são várias possibilidades, mas o grande ponto aqui é o apoio do concessionário, nosso especialista, que nós não vendemos consórcio, nós vendemos solução. O consórcio é o caminho para o produtor chegar na máquina com burocracia menor, uma taxa melhor, como já falamos aqui. Então o nosso consultor, nosso especialista, o vendedor do concessionário vai estar junto ao cliente, buscando entender qual é o melhor momento para dar o lance, apresentando os resultados das assembleias, criando estratégias junto ao concessionário para efetivar a entrega da máquina
ao nosso cliente. Que é o objetivo final, né? O objetivo de todos. E então o próprio grupo também já traz oportunidades que nem precisa tanto traçar uma estratégia, é só ver o resultado da assembleia. Perfeito. Você falou tem lance fixo, né? Lance Sorteio, fixos, lance livre, né? Tem tecnologia, inclusive o nosso parceiro ele vai fazer uma cota conosco, vamos fazer o cadastro dele, ele vai ter lá a área do consorciado onde ele consegue acompanhar resultados, assembleias, ofertar lance, ou seja, ele tem tudo ali na palma da mão para ele poder também ir criando aquela melhor direção e o nosso apoio aqui como fábrica, como concessionário, para ajudar ele a chegar no objetivo final, que é a máquina, o objetivo de todos, né? Legal, legal. É um atendimento humano e especializado para o nosso cliente. Né? Qualificado, né? Qualificado. E que entende do mercado do agro também, né? Com certeza. E que resolve. Resolve. Porque se nós vendermos um consórcio Massey e não resolver, qual é a vantagem disso? Então não faz sentido. Nós estamos aqui para entregar a solução. Né? Legal. Para finalizar, então acho que tá até rápido, pessoal. Tem tempo ainda? 7 minutos, então agora é para finalizar. Passou muito rápido, galera. Né? Você viu? Conversa boa, foi... Muito bom. Eu queria que vocês falassem agora uma resposta pessoal de vocês a essa pergunta. Essa paixão de consórcio, vocês gostam de trabalhar com o sistema, com o consórcio Massey, o que faz vocês acreditarem no produto, tá todo dia falando sobre isso e compartilhando essa ideia de investimento? Bom, eu vou fazer um resumo que eu com 15 anos comecei a pagar meu primeiro consórcio. Com 17 anos era de menor e eu já tinha sido contemplado, já tinha comprado a minha primeira moto, lógico, com aval aí até de um ex-chefe, aí eu consegui pegar de menor e estava com moto, pagando consórcio desde os 15 anos. E de lá então... entrei na carreira bancária com 19 anos, trabalhei por quase 20 anos em banco, sempre vendi consórcio e entrei na empresa aqui, estou em consórcio. Então eu praticamente respiro isso a minha vida inteira. Consórcio para mim eu tenho desde que... E costumo dizer para meus filhos que se eu não fosse ter feito consórcio com 15 anos, não tinha começado a guardar meu dinheirinho, fazer meu planejamento é assim que eu tenho minhas coisas hoje. Comprei carro, minha primeira moto, comprei casa, comprei carro, tudo via consórcio, né? Então eu falo que é o caminho e é o que eu acredito e é o que eu faço, é o que eu amo fazer, tá? A empresa, que legal. Estamos aí. Tá? Beleza, legal. Ninguém vende o que não acredita, que não gosta, né? Com certeza. Muito bom, viu, Kleber? A minha trajetória, Gabriel, eu comecei no agro ainda jovem como estagiário, passei por várias áreas dentro do concessionário. Hoje eu estou aqui na terceira multinacional honrando essa camisa. Para mim é uma satisfação muito grande estar numa empresa que respeita tanto os funcionários, o cliente, né? Uma empresa muito humana, como você comentou, Kleber. Mas o que acontece? Eu poderia dedicar minha carreira para outra área do agro, mas por que eu escolho o consórcio? Primeiro, eu acredito que o conhecimento é a luz da vida e que grandes realizações são pequenas realizações feitas todos os dias. Quando eu levo uma solução financeira para o meu parceiro, através do consórcio, eu estou impactando no financeiro dele, que vai impactar na operação dele, que vai impactar nos funcionários dele, na família dele. Então o impacto social e econômico, na minha visão, é muito maior no sentido de melhoria do que talvez outras áreas que eu pudesse buscar, que são áreas importantes também, mas eu digo no impacto social, não só na vida do cliente, mas dos seus funcionários, da sociedade e aquilo que faz você evoluir com o tempo. Nada grande é feito do dia para a noite. Então, o consórcio são pequenas contribuições, são pequenas realizações que vai gerar uma grande realização para o nosso parceiro. E a mesma coisa para nós. Quando nós vendemos uma cota aqui e outra ali, aos poucos nós vamos vendo a sociedade sendo transformada, crescendo a produtividade, tendo mais rentabilidade e acaba que é um impacto que chega a todos. Então hoje eu sou muito feliz de vestir a camisa do consórcio Massey, que é um dos primeiros consórcios, se não o primeiro e maior consórcio de máquinas agrícolas do Brasil, é ao lado de profissionais competentes, dedicados, que são humanos e muitos de vocês são produtores. Você é produtor, né, Kleber? Eu também nasci na roça, cresci na roça, então é uma honra estar aqui e contem comigo para poder levar soluções para os nossos parceiros do campo a cada dia mais. Então, pera, vocês são produtores rurais também?
Tem um pezinho lá, né? Tem um pezinho lá na roça. Então vocês têm massa aí dentro da fazenda de vocês? Tem sim, com certeza. Eu ainda não, mas vou chegar lá, hein? Já vou fazer meu consórcio para mim poder chegar lá da melhor forma, né? Porque eu costumo dizer, complementando tudo isso da empresa que a gente representa, que estamos gerentes regionais, né? O quanto ela investe na tecnologia, né? O que ela vem aperfeiçoando, o que ela vem melhorando, nossa, a empresa investe, tá? Isso nos dá muita alegria e nos dá certeza que estamos no caminho certo. Que legal, que legal. Então, um negócio muito gratificante que aí eu vou levar para os nossos especialistas. Os nossos especialistas saem de casa com o objetivo de levar solução para o concessionário, solução para o cliente. Então ele está junto com o vendedor, com o gerente, ele vai buscar sempre agregar, sempre, como diz nosso gerente nacional aqui, o Felipe, ele sempre somar, multiplicar e nunca subtrair. Então nós estamos no campo para isso, para somar, multiplicar, unir as forças, chegar no produtor, ver o que dá para fazer para melhorar a vida dele. O caminho é esse, vamos nele. Não, o caminho é aquele, vamos nele. Mas vamos resolver. Então isso é muito gratificante, Gabriel. Realmente levar a solução para o campo. E contem conosco. Vamos junto, 2026 vai ser um ano incrível para todo mundo. Beleza. Isso aí. Dê um recadinho então para quem está assistindo ali, olhando para aquela câmera ali. Vamos lá. Deixar um recado aqui para o nosso amigo e cliente. Acreditem no Consórcio Nacional Massey Ferguson. É um produto que pode te ajudar muito no seu planejamento estratégico, na melhoria da sua frota, na troca e em si, tá? Com um custo baixo, que é mais interessante, né? Isso aí, conta conosco. É isso, eu quero falar para o produtor assim, o produtor, ele está mais do que acostumado em plantar para poder colher lá na frente. Está mais do que acostumado em colocar o dinheiro em algo hoje para que lá na frente dê resultados positivos. Consórcio é isso, você vai fazer um planejamento para ter acesso à máquina direto com a fábrica, com todos os benefícios que nós já falamos para você. Mas, meu amigo, você precisa tomar decisão. Grandes realizações são pequenas realizações feitas todos os dias. Comece hoje, comece agora. Vem para o consórcio Massey, porque se é junto dos bons que a gente fica melhor, você está no melhor consórcio do Brasil. Vem para a Massey, agende uma visita agora com os nossos consultores e se surpreenda. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vem para cá. Vamos mexer o doce para cima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Agradecer de coração a disponibilidade de vocês e que todos tenhamos aí um 2026 muito próspero aí, né? Nessa caminhada. Valeu, muito agradeço, obrigado. Gabriel, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Cresce, pela parceria. Tamo junto. Obrigado por tudo, Clebão. Obrigado, Gabriel, a todo o consórcio Massey, a toda a diretoria. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Isso aí. Valeu. E muito obrigado a você que acompanhou aqui com a gente este bate-papo muito gostoso sobre consórcio e consórcio nacional Massey Ferguson. Valeu, até o próximo episódio. Tchau!